Bom, pessoal, hoje o programa Estilo Pará, nosso podcast hoje, está navegando em marés muito altas. Vamos falar numa linguagem milionária. São milhões de dólares que movimenta todo esse trabalho. E para isso tem que ter logística. E eu estou com ele hoje aqui. Ronaldo Andrade, cara, você era para ter um nome americanizado aí, né? Porque pela nossa conversa aqui nos bastidores, estamos falando de algo de uma grande importância para o desenvolvimento de um país, de um estado, de uma cidade. Mas tudo pela água. E para isso tem que ter uma pessoa que entenda de logística. E ele é esse cara que é um especialista em logísticas quando se fala em pesquisa de petróleo. Como é que funciona tudo isso? E depois a gente entra na seara aí dos benefícios para o estado do Pará com essa bênção que está passando por aqui agora. Perfeito. Pô, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui novamente aqui no podcast aqui de vocês, tá? A nossa última entrevista aqui foi uma parte muito técnica, né? Entendo que para as pessoas que não entendem do petróleo fica um pouquinho difícil, então fui chamado agora mais uma vez para esclarecer as dúvidas. Eu acho que a gente vai entrar na seara aí quais as benesses que o ouro negro, o petróleo, vai trazer aqui para o nosso estado do Pará. Então eu estou aqui à vontade, tá? Vocês podem sentir à vontade também em fazer qualquer tipo de pergunta. Então no meu alcance, é óbvio, eu vou respondê-la. Quer dizer que você trabalha numa plataforma que existe 5 no mundo apenas. Exato. Fala um pouco dessa plataforma e o que ela beneficia, né, o início de uma pesquisa, onde está localizado o ponto A, ponto B, a melhor posição para fazer a perfuração do petróleo. Perfeito. Uma pergunta muito interessante, João. Só colocando uma ressalva que a gente trabalha ali nos primórdios. O João não está hoje, é o Marcelo. Marcelo, eu acho que já tem o primeiro corte. Se o podcast não for assim, não tem graça. Ele tem que ser assim. É porque, gente, olha, você que está assistindo, quem faz esse programa aqui é o João. João, um grande abraço para você. E hoje eu me sinto honrado, né? Estar aqui na sua cadeira fazendo essa entrevista. Eu sou o Marcelo Mar do Belém Acontece, mas hoje eu fui escalado. Eu estou igual jogador quando você é emprestado para o outro clube. Né? Eu estou muito feliz, porque o assunto hoje aqui é de suma importância. Você não imagina, quando você vai abastecer o seu carro, que existe um cara como o meu amigo Andrade. Você não vai entender, porque você vai lá, pegou o combustível, mas não sabe a logística para chegar até ali. Exato. E a começar pela pesquisa científica, onde entra tecnologia, grandes especialistas que movimentam milhões de dólares. E é por isso que a gente tem que ouvir quando você encontra o Ronaldo Andrade aqui para falar para a gente como funciona tudo isso. Ronaldo, a palavra é sua. O que nós temos? Nós trabalhamos com uma empresa de aquisição sísmica, né? Ou seja, prospectamos. O que nós fazemos? Nós prospectamos o petróleo, ou seja, é antes da plataforma vir fazer os furos de exploração, né? Então, o que nós temos hoje de mais moderno no mundo? Nós temos 5 navios que é chamado de Ramforms, né? Então, Ram foi aquele arquiteto naval que desenhou os navios, né? A forma de Ram. Então, ele é um navio que você pode colocar, saindo depois até a própria foto, sem mostrar, é óbvio, o nome dele, mas ele tem como se fosse uma asa delta. Ele tem 72 metros de boca. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho um navio em forma de asa delta, no qual, na polpa dele, nós vamos estar puxando 12 cabos de 12,5 km, tá? Esses cabos são os cabos sísmicos. Dentro desses cabos sísmicos nós temos conectores. Vamos lá, então a gente tem um navio que está puxando 12 cabos sísmicos de 12 km, tá? E eu vou ter, num espaço ali de 130 metros, eu vou ter uma fonte de energia, que são os canhões sísmicos, né? A cada 9 segundos eu vou dar um tiro, eu vou provocar um abalo sísmico. Com que? Com ar comprimido que eu tenho nos compressores que ficam dentro do navio. A cada 9 segundos eu vou dar um tiro. Um tiro vai corresponder a mais ou menos 60 pneus de carreta explodidos ao mesmo tempo, sincronizado. Não posso ter diferenças de segundo. Os tiros desses 56 canhões que estão agregados na água, a 100 e poucos metros
de distância da polpa, ele vai atirar com sincronia, tá? Ao mesmo tempo. Essas bolhas, elas vão refletir. Daí quando chegar no fundo do mar, elas vão ter a refração, ela vai correr, né? A bolha vai refletindo e depois ela corre e automaticamente ela sobe e os sensores, ela sobe esse sinal de volta e os sensores captam e mandam para os computadores a bordo. Ali entra a parte da geofísica que vai filtrar aquilo ali, depois dele fazer toda a primeira filtragem que a gente chama de raw, né? Uma coisa crua. Ele vai colocar nos HDs e depois nós vamos destinar a parte, é óbvio, ali que vai fazer todo esse processamento que vai decorrer um tempo. É um processo que, de acordo com o bloco que nós estamos trabalhando, ele pode ter 3 meses, ele pode durar 6 meses, como ele pode durar 1 ano. Todo esse trabalho que a gente faz, esses abalos sísmicos criados, entendeu? Eles são captados, levados a bordo, depois são passados em HDs e a gente leva para o laboratório. Esse laboratório vai processar os dados, demanda tempo, pode demandar 3 meses, 6 meses e depois vão ter um mapa sísmico, ou seja, uma grande bolha negra que pode ser o petróleo e pode ser água quente. Aí entra a plataforma que vai furar de acordo, é óbvio, com o que o cliente mandar. Margem equatorial, hoje, a grande empresa interessada é a Petrobras. Se no caso for a Petrobras, ela vai trazer uma plataforma de exploração, que é a plataforma que vai fazer o furo primário, de acordo com a profundidade, tanto da margem do nível do mar até o fundo do mar, e depois, é óbvio, na zona de interesse. Tá? Geralmente, nessa área da margem equatorial, nós temos 2.000 a 3.000 metros de lâmina d'água. Tá? Mas depois nós temos, a partir desse momento, a fazer o furo. Esse furo pode ter, de acordo com o cliente, pode ter 1.000 metros, pode ter 2.000 metros ou 3.000 metros. Chegou a camada de sal, é mais complicado, você vai ter uma camada que está por milhões, né? Porque o que nós temos? Nós temos o fundo do mar, tá? Nós temos a camada de sal, tá? Desculpe, nós temos o fundo do mar, a camada pós-sal, nós temos a camada de sal e nós temos o pré-sal. Então você tem tudo isso daí para a broca percorrer e chegar até a zona de interesse. Quantos metros, quantas centenas, dezenas de quilômetros de profundidade? Depende, por exemplo, baseando no pré-sal da Bacia de Campos, eu acredito que só ali deveria ter entre 3 a 5 mil metros. 5 mil metros. Entendeu? Então, para chegar. Então, você imagina ali a pressão que você vai receber desse óleo e a temperatura, né? Até ela chegar na plataforma. Isso daí eu já estou adiantando no nosso serviço. A gente chegou até a exploração e já está já chegando próximo à área de produção. Então, esse petróleo, ele vai viajar, né? Lá do fundo, né? Você deve ter 5 mil metros aí, ele vai chegar ao fundo do mar e ele vai percorrer mais de 10, vamos dizer, 2 quilômetros, até chegar para estocar na plataforma. Então, você tem que controlar temperatura, pressão, entendeu? Para ele chegar de uma forma segura e não acontecer o que aconteceu com a Deep Horizon lá no Golfo do México. Incrível, né? E o que eu achei mais interessante é que vocês navegam sobre 2 linhas imaginárias, né? Fala pra gente como é que funciona isso. Então, como é que funciona essa parte, por exemplo, da sísmica? Nós temos um bloco, tá? Que nós chamamos um bloco, ele pode ser um perímetro, né? Onde nós vamos trabalhar e fazer todo o nosso levantamento sísmico. O que nós vamos ter? Nós vamos ter linhas imaginárias, tá? Vamos dizer, nós já bloqueamos através de estudos feitos anteriormente, vão nos dar um mapa sísmico. Naquele mapa sísmico, o navio de sísmico ele tem que navegar bem em cima da linha ali imaginária. Tá? E dependendo do cliente, mas vamos dizer, a cada 50 metros eu vou dando um tiro. Tá? Então a minha equipe de navegação, junto com a ponte do navio, o comandante, o imediato, eles traçam um plano. E o meu chefe de navegação é que vai ditar para ele: vamos colocar o navio em uma velocidade de 4 por 2 nós, né? É uma velocidade respeitável, onde eu não vou com o navio muito rápido e também eu não vou com ele muito lento para não afundar o meu equipamento que tem alguns milhões de dólares lá atrás, né? Então tenho que manter numa velocidade padrão para que eles não se entrelacem. Esses cabos têm que ter separação.
Basicamente, isso é uma coisa bem básica. Você tem a asa delta e você teria tipo uma cangula lá atrás com vários rabinhos para eles não se entrelaçarem. Só que você está falando de ar. E esse é só para ter uma noção, eu estou falando ele de mar. Então eu tenho que seguir uma velocidade padrão para que não ocorra um colapso do meu material lá atrás, que eu tenho muitos milhões de dólares. Então, o meu chefe de navegação, ele fala com a ponte e diz, vamos manter direção tal e vamos manter velocidade tal. Então eu tenho X e Y ali, direção e eu tenho velocidade. Perfeito, perfeito. Salinha, alguma pergunta técnica? Sim, sim. Quando começou a trabalhar no petróleo, foi nos anos 85, 86, se eu não me engano, né? Com certeza, Salinha. A gente está falando de... A gente está falando ali do macaquinho ali no Marajó, lembra que o Sarney anunciou? Não podemos falar sobre esse assunto. Não podemos falar sobre esse assunto. Agora, na época, eu trabalhava na Grey Mackenzie. Se não me engano, trabalhava na Logipetro. Logipetro. Trabalhava na Logipetro e eu trabalhava na Grey Mackenzie. E naquela época, o dinheiro corria, mas corria de caminhão por toda a cidade. A Texaco, ela tinha, nem sei dizer se era uma frota de helicópteros Puma da Cruzeiro, que eram vários helicópteros Puma, que são helicópteros gigantescos, que carregavam 16 toneladas, e a gente andava com aquilo como quem andava de carro, ia para cá, ia para lá, ia para lá, e aqueles helicópteros não paravam. Eu me lembro que uma vez dentro do helicóptero eu levei parte de esteira de uma AD14, que era um trator de esteira grande. Então eu me lembro como corria dinheiro naquelas operações. E era prospecção em terra, e para não parar, porque um dia parado é muito dinheiro que se perde. Então eles faziam estradas de madeira, que comprava... aquelas pranchas que tinham Cumaru, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, só madeira de primeira. Era só madeira de primeira. Fazia aquelas pranchas, fazia uns pallets gigantescos, por baixo tinha um assentamento com lona plástica, com um bocado de coisa, e botava aqueles pallets formando uma estrada, para não atolar nenhum veículo. E de tantos e tantos metros tinham uma saída, quer dizer, vinha um caminhão de carro, entrava aqui, passava outra. Aquela estrada de madeira, o valor de uma estrada daquela madeira era centenas de milhões. Exato. E foram feitas várias, né? Então, me impressionou muito na época, porque o volume de dinheiro que girava era uma coisa assim que a gente não tinha noção de tão grande que era. Agora, a minha pergunta, esse dinheiro que se formou agora, antes foi na terra, nos anos 80. Isso daí. Agora é no mar. No mar, exato. O que eu quero saber é o seguinte, eu sei que no mar o volume de dinheiro que gira é muito maior que o da terra. Isso eu sei porque os equipamentos são muito mais caros, então é um volume muito maior. Esse dinheiro vai passar por Belém, e passando por Belém, o que isso representa em royalty para a cidade de Belém, para o estado do Pará, para o Brasil, e empresas que vêm, essas empresas que vêm, o que elas representam em emprego, mas emprego bem pago, porque emprego de salário, 2 salários, 3 salários, isso não é nada. Agora, o petróleo são salários altos, bem altos. E esse salário muda a vida de uma cidade. Eu acredito, não sei, eu posso estar errado, mas se isso passar por dentro de Belém, de empregos diretos e indiretos, vai ultrapassar 10 mil. Eu posso estar enganado. Tu continuou no petróleo, eu saí naquela época. Ou seja, estou longe disso há 40 anos. Mas tu continuou, tu foi com eles. Isso, foi, é verdade. Então tu sabe exatamente o que isso representa. Meu amigo, quantas empresas pode vir para Belém? Um número de empresas que eu acho que vai ser gigantesco. Quais as profissões que a cidade de Belém precisa preparar
para atender essas empresas? Isso aí tu sabe me dizer. Isso eu sei porque é a tua expertise. Fala para o nosso público o que espera para eles. Então, vamos lá, Sadinho. Eu vou só voltar um pouquinho aí para você, para demonstrar a diferença entre terra, que foi aquela lá em Macaquinho, que nós fizemos o levantamento lá, que era uma exploração de terra, né? Essas estradas foram construídas para fazer o transporte dos cases, dos tubos de perfuração e também naquela época a gente chamava de lama. Hoje você chama de fluido, que é a parte química onde você vai envolver para fazer o furo, né? E ali você tinha as estradas que eram de 2 polegadas, né? Eram pranchas muito grandes e as carretas vinham e tinha as áreas ali de abrigo, né? Era tudo comunicado pelo rádio, dizer, olha, Salinho, eu estou a tanta coisa, olha, eu vou passar aqui, eu vou me acomodar por aqui na zona de segurança e você passa direto. Então você viu que naquela época movimentava tanto dinheiro. A gente lembra do piloto Mendonça. Você lembra, o Mendonça foi assim um baluarte, acho que foi o cara que mais voou com os helicópteros que eu acredito que era o Super Puma, era o Super Puma da Cruzeiro. Mas voltando aqui, quando você fez uma pergunta muito interessante, por exemplo, nós temos um bloco que chama Cipama, que é entre Pará e Maranhão, mas está mais do lado do Pará, entendeu? Isso daí vai trazer as benesses de royalty, a maior parte para o Pará. Mas você sabe que hoje, depois o governo federal pulverizou parte dos royalties, mas sem dúvida o Pará vai ser abençoado se houver essa parte de descoberta aqui pelo lado paraense. O que é que isso envolve? Quando a gente chega, Salim, a gente tem que contratar um agente marítimo. Tá? E já começa por aí, já estão baseados aqui. Vamos chegar primeiro nas empresas baseadas dentro do Pará, que nós vamos utilizar. Dentro dessa agência marítima, geralmente tem um despachante aduaneiro. Então, ali você tem várias pessoas que vão trabalhar na importação dos nossos produtos e o atendimento dos nossos navios. Então, a maioria do nosso pessoal é estrangeiro. E a língua oficial é o inglês. Tá? Dentro da embarcação, por exemplo, de um dos nossos navios, a gente deve ter 12 a 18 nacionalidades diferentes. E sempre essas empresas foram assim, mesclando. Você não vai ver uma maioria de nacionalidade, mesmo que seja um navio norueguês, mas ali da parte marítima, que geralmente são os noruegueses que dominam o shipbuilding, né? Sempre foi assim desde os Vikings. Então você vai ver a parte toda, a parte dos comandantes, dos imediatos, dos primeiro, segundo, terceiro oficial, você vai ver ali os noruegueses. E você vê também já imediato filipino. Você já vê comandante filipino. Quando nós começamos não tinha isso. O que as empresas fizeram, para você ter ideia, para me chegar nessa sua pergunta? Eles investiram, por exemplo, nas Filipinas, você tem tipo CIABA, que é o Centro de Instrução Almirante Barra, como o CIAGA, o Graça Aranha no Rio de Janeiro, eles têm essas escolas nas Filipinas, com investimento japonês, investimento norueguês, o investimento americano e o investimento holandês. Então ali eles passaram a investir na mão de obra para formar comandante, para formar imediato, para formar o oficial, para formar o chefe de máquinas, e antes você não via isso. Então o que é que houve? Os governos se juntaram e aplicaram muito dinheiro em educação. Tá? Então o que é que acontece? Hoje, quando a gente chega aqui, a gente já usa agência marítima, nós usamos o despachante aduaneiro, nós usamos os hotéis, nós usamos as empresas de transporte, nós usamos uma empresa que faz o visto do nosso pessoal de registro, porque o Brasil é o único país que você tem que registrar o visto, né? Nenhum outro lugar do mundo você chega, você tem agraciado com o visto e você entra num país sem nenhuma outra burocracia. O Brasil não, ele exige que você faça o registro desse visto. Então a gente contrata uma empresa só para fazer isso. E essa empresa, todas as pessoas, geralmente são 3 ou 4, fazendo só o registro, e fora aquelas que estão no escritório, que seja uma faixa de 8, só para mexer no visto você tem 12 pessoas que tem que ter o domínio de inglês. Ou seja,
tem essa qualificação. Tendo essa qualificação, o que é que isso vai criar? Benesses para o seu bolso, né? Vai ganhar mais, porque é qualificado. E assim por diante. Então, quando eu tenho essa parte de sísmica, eu tenho muitas empresas envolvidas nisso. Tá? Eu tenho o pessoal também que trabalha com esse transporte, é o pessoal que tem, eles geralmente vão em dois. Um fala inglês, que é aquela pessoa que vai dar todo o apoio, e o motorista que está ali só para conduzir. Mas aquela pessoa que toma conta do transporte, ele está ali para orientar os passageiros, que são os nossos tripulantes, eles dominam a língua inglesa. Então, todo esse pessoal que nos presta serviço, a maioria deles falam inglês. Na verdade, o que vai gerar os recursos, né, são os royalties, que Exato. são convertidos em educação, saneamento, investimento e tal. Então, a população acaba ganhando de uma forma indireta. Mas o que o Salim estava perguntando, né, seria uma forma direta. E a forma direta já é composta, porque eu ia até fazer essa pergunta, né? Esse navio, essa plataforma que navega, com toda essa tecnologia, ele tem um corpo muito grande de profissionais lá dentro, né? Eu queria saber o que tem lá dentro, fora toda a galera marítima mesmo. Fora isso são o quê? Tá. Tem cientistas, me descreve aí pra gente. Esse navio, a gente tem a capacidade de ter 80 pessoas a bordo. Sim. Tá? Nós temos 80 pessoas. Nessas pessoas, a gente tem a divisão entre os marítimos, Sim. entendeu? E a parte técnica. Tá, os marítimos, o que eu tenho ali? Eu tenho comandante, eu tenho imediato, eu tenho chefe de máquina, e assim vem totalizando mais ou menos, entre comissaria, 35 pessoas. Tá? E essa diferença que eu vou ter aí, eu vou pulverizar ela entre os nossos técnicos que são mais avançados, né? Eu tenho pessoal, eu tenho a minha equipe de navegação, eu tenho a minha equipe de observadores, eu tenho a minha equipe de mecânicos, eu tenho a minha equipe que opera o gravímetro, entendeu? Eu tenho a minha equipe destinada só a prestar manutenção para os canhões, que também são os mecânicos, e em cada equipe eu tenho um chefe de equipe e eu tenho aqueles que são os supervisores que tomam conta de cada turno. Os turnos são trabalhados a cada 12 horas, de meio-dia à meia-noite e de meia-noite ao meio-dia. Então, por exemplo, o coração da nossa operação é a parte dos navegadores, onde eles vão ter ali um número maior de pessoas, né? Porque eles que vão dar o curso do navio junto com a ponte do navio, é eles que vão direcionar o navio. Meu navio não pode estar fora da linha virtual, onde eu vou ter que atirar. Então, para isso, eu tenho que ter um conhecimento muito bom, porque, por exemplo, no Golfo do México, eu tenho, dependendo da época, eu vou ter ali os gyros, que eles chamam, que é aqueles redemoinhos que a gente encontra no Golfo do México. E aqui eu não tenho muito, aqui eu tenho força de corrente quando eu estou trabalhando aqui na área, mais aqui para perto da Foz, né? Principalmente nessa época, onde o rio Amazonas está te jogando ali 50 mil metros cúbicos por segundo de água do rio, e o mar não está aceitando. Então lá fora eu sinto isso. E se eu pegar uma linha onde eu tenho esse encontro, eu vou ter dificuldade de colocar o navio na posição correta. Então, algumas vezes eu tenho que caranguejar, tipo como eu faço caranguejando quando eu venho pousar um avião, né? Que eu tenho vento de través, né? Para mim colocar ele certo, às vezes eu tenho que ter uma angulação, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Entendeu? Então, voltando nas profissões, essas profissões eu tenho brasileiros, tá? Porque depois de um certo tempo do navio dentro do Brasil, a Normand rege que eu tenho que ter um percentual de brasileiros a bordo. E a nossa empresa tem brasileiros. Nós temos navegadores, nós temos observadores, nós temos mecânicos, nós temos operadores de gravímetros. E isso tudo contratado pela empresa. Além desses profissionais, eu tenho na ponte do navio e também perto da minha área de navegação, eu tenho os MMOs. O que são? Geralmente são biólogos, tá? Que eles trabalham de 6 da manhã a 6 da tarde, praticamente fazendo o avistamento de mamíferos. Eles ficam na ponte, eles têm um binóculo de longo alcance, todo certificado pelo Inmetro, e ali estão vendo se tem aproximação de baleia,
de golfinho. Se por um acaso ele houver essa aproximação, ele comunica para quem está na ponte, a ponte comunica para o meu chefe de navegação, ele chama imediatamente os mecânicos, a gente para de atirar. Até a baleia passar, até uma tartaruga passar, ou até um golfinho passar. Depois que eles passarem e não tiver mais esse avistamento, depois de 30 minutos, eu consigo atirar novamente. Só que eu estou com uma minha embarcação navegando. Então ali eu já deixei uma lacuna a ser preenchida. Então aquilo ali já vai ter um impacto financeiro alto. Porque se ali tiver uma bolha de petróleo, já era. Exatamente. Entendeu? Então a gente segue também todas essas normas. O projeto é baseado nisso. E voltando para essa questão que você me perguntou, esse pessoal é todo biólogo, a maioria oceanógrafos, entendeu? E todos brasileiros. Eu tenho uma equipe trabalhando de 6 da manhã a 6 da tarde, que é o avistamento visual. Eu vou ter 3 MMOs e vou ter um técnico, eu tenho 4, trabalhando esse num horário de 6 da manhã a 6 da tarde, e eu vou ter 3 trabalhando à noite, que é o PAN, que é um sonar. Eles vão estar só escutando. Se eles escutarem a aproximação à noite, porque não tem mais a presença na ponte desse pessoal, entendeu? Se eles escutarem algo na noite, ele comunica, faz o mesmo processo. Comunica o chefe de navegação que está próximo dele, entendeu? Ele comunica a ponte, chefe de navegação e os canhões, e eles param de atirar. Daí só depois que ele não ouvir mais nada, depois de 30 minutos, é que a gente pode voltar a atirar. Então isso daí dá mais ou menos 1 hora de navegação. Então nesse espaço eu já deixei uma lacuna que depois eu tenho que vir com o navio e preencher. Eu não posso deixar nem uma lacuna aberta, então eles chamam de infio, né? Eu vou voltar ali para preencher aquele espaço em branco que foi dado, e eu vou atirar em cima, exatamente em cima onde ficou esse buraco. Mas tem troca de equipe, não tem descanso, né? O navio não para, é direto. Ou ele tem a parada dele de descanso, não. Vai, é direto, só troca as equipes, e o bombardeio é 24 horas. Que legal essa pergunta, muito interessante. A gente trabalha 24 horas, então a gente tem que ter 2 equipes, uma de meio-dia à meia-noite, meia-noite ao meio-dia. Tá? E geralmente os chefes de equipe, geralmente são os chefes mesmo, não são os líderes de turno, eles trabalham de 6 da manhã a 6 da tarde, porque ele pega os 2 turnos, né? Eles vão pegar 6 horas de um e 6 horas do outro. Então, além disso, a nossa troca de turma ela é feita a cada 42 dias. Então, a cada 42 dias eu troco todo mundo do navio, né? O pessoal vai descansar, né? E descansa quantos dias? 42. É um por um. Mas o navio em si não para. Não para. Não para. Aí você poderia perguntar, aí, Ronaldo, como é que eles tomam água lá fora? Né? Como é que eles comem? Então a gente tem, além do navio mãe, que ele fica trabalhando 24 horas, nós temos um navio de apoio. Que ele tem mais ou menos 65 metros, ele pega 1 milhão de litros de combustível. Devido ao tamanho do navio que vocês viram, ele queima o óleo pesado, né? Que é chamado hoje o Very Low Sulfur Fuel Oil, que é aquele óleo pesado e que tem um baixo teor de enxofre, né? Ele é diferente, mais barato do ODM. Por isso que os navios são grandes e queimam esse tipo de combustível. Ainda tem o helioporto, né? No navio geralmente tem. O que a gente faz, Salim? Por isso que eu vou chegar lá, mas vou dizer para você, a gente faz a troca de turma utilizando essa embarcação, porque a gente não tem alcance de helicóptero. Nós estamos muito longe, o helicóptero não tem como alcançar. Você imagina eu trocando 80, eu não chego a trocar 80, tá? Porque tem alguns filipinos que eles ficam mais tempo a bordo. Mas imagina você trocar 68 pessoas, entendeu? No helicóptero onde eu só consiga carregar 7, devido à distância. Aí eu não consigo fazer a troca de turma somente no dia. E troca de turma pra gente é sagrado. Aquele pessoal trabalhou 42 dias, no dia que ele tem que sair, nós fazemos de tudo para tirá-lo do navio, encaminhar a casa deles e eles ter o descanso merecido. 42 dias de descanso. Também. Entendeu? Então, além dessa embarcação, nós temos um heliponto, tá? Que eu posso receber
até um Sikorsky 92, né, que é o sapão grande da Sikorsky, ali que ele carrega 22 pessoas, mas devido ao estar muito distante, eu não vou ter alcance para ele, então tenho que fazer tudo pelo navio de apoio. Além desse navio de apoio, eu tenho mais 2 menores. Eu tenho um navio que ele faz 20 nós por hora. Por quê? E tem um navio pequeno que se chama navio guarda, o escoteiro, né? Que é aquele, por exemplo, eu estou fazendo aqui no Pará-Maranhão, já teve um caso de alguém detectar no radar um barco de pesca pequeno e chamar, ninguém respondia. Então a gente chama o escoteiro, ele vai lá em alta velocidade, chama no rádio, não chamou no rádio, se aproxima mais, é um barco pequeno, e ele chama para o megafone: vocês não têm rádio? Não, olha, a gente está trazendo um navio aí e ele vai passar por aqui e ele tem dificuldade de manobra, ele tem que seguir linha reta. A maioria das vezes os pescadores já recolhem e saem. Aí é onde entra Vossa Excelência com a logística, né? Essa logística toda tem que ter um cara bom para estar administrando isso, né? Porque o erro pode ser fatal, né? Exato. O que pode acarretar uma falta de logística? Um prejuízo grande para o navio, né? Você imagina que por exemplo, agora nós tivemos, que a gente está trabalhando no Rio Grande do Sul e Rio Grande, devido da época que estava escalonando aí a situação desse conflito, que não tinha ainda gerado a guerra, todos os voos que vinham para Doha e que vinham para o Dubai foi cancelado. Então você imagina os atrasos que eu tive em perda de mala extraviada. E o pessoal chegou em Guarulhos ou Rio de Janeiro, Guarulhos principalmente, estava um caos. Você procurava hotel e não tinha. Estava tudo lotado, muitos voos cancelados. Então a nossa logística, nós sofremos muito com essa troca. Mas no final do dia deu tudo certo. Só tivemos 2 pessoas que, ao invés de viajar no dia programado, viajaram no outro porque deu overbook no voo internacional. Mas assim, foi um momento de caos, porque você tem que tomar a decisão rápida. E assim, gente, essa atividade é muito dinâmica. A gente está acostumado a fazer um plano e 1 minuto depois mudar, 1 minuto depois daquele plano. Então, toda essa logística que nós fazemos e traçamos o plano com antecedência, sempre existe alguma coisa que você vai ajustar. Gostaria de fazer uma pergunta. Uma profissão que deve ser muito valorizada é a questão que deve ser muito especializada, a segurança de trabalho para petróleo. Então, você está tocando na minha menina dos olhos, né? Então, quando eu trabalhei em uma outra empresa, Salinho, eu fiz parte da comissão de investigação de acidentes. E assim, é uma coisa apaixonante. Você aprender primeiro, quando se fala de segurança de trabalho, a se defender, né? Quando você aprende a se defender, você tem a capacidade de defender aquela pessoa que está trabalhando com você ao seu lado. Então, isso, quando eu comecei naquela época, Salinho, você deve ter visto, a gente trabalhar de bermuda, né? A gente trabalhava de bermuda, né? Todo largado, às vezes não usava luva, esquecia do capacete. Hoje não, né? Hoje você teve, assim, um desenvolvimento muito grande na parte de segurança, principalmente... EPI, né? É interessante isso, você teve muita educação, né? E você chega, por exemplo, nos EPIs, né? Nos equipamentos de proteção individual, desculpa, que você vê ali a pessoa, às vezes ela fica olhando, ela sente incômodo, porque assim... É verdade. Os EPIs foram criados, eles não trazem conforto, eles trazem proteção. Você vê o cara dizendo, tá desconfortável, aí ele acha uma maneira de ficar de uma maneira mais confortável para ele, mas ele se desprotegeu. Como você vai chegar para ele explicar, o Salim, o Marcelo, 2 engenheiros de segurança, passaram meses desenvolvendo, até anos desenvolvendo algo para proteger a sua vida. E o cara vai lá e ele tira, e ele destoa aquilo ali e ele se torna inseguro, né? Porque o que acontece? Quando você faz parte de uma comissão dessa, que você vai entrevistar uma pessoa, por exemplo, que perdeu a falange só. Quando você chega nele, Salinho, ele já está ali com medo de você.
Porque a primeira coisa que ele pensa é que ele vai perder o emprego. A segunda coisa, ele vai perguntar por que aconteceu, que não é legal, né? A pergunta por que é uma coisa muito distante para a gente que tem um pouco de conhecimento de segurança. Na verdade, é como. Fala para a gente como aconteceu isso daí. Porque qual o nosso maior interesse? É parar aquele acontecido para que não aconteça mais. Mas você vê, ele só se abre se ele confiar em você. Se ele não confiar, ele não vai falar, ele cria uma história. Entendeu? É mais conveniente para ele. Para ele, sem dúvida nenhuma. Mas assim, quando você começa a conversar e dizer, poxa, a gente não queria que tivesse acontecido isso, mas você poderia ter perdido sua mão. Toca violão? Não. Mas imagina o cara que toca. Já não ia mais divertir a tua família. Mas não é aí que você... Não é só no lazer. O que você vai perder é no teu bolso. Você vai ganhar menos. E vai criar um impacto na tua família. O teu estilo de vida vai diminuir. Então você chega e ele vai no momento que ele vai dizer a verdade para você. Entendeu? Quando ele começa a relaxar, que ele diz a verdade, aí Salinho, você olha nos olhos, está brilhando. Se ele tivesse a oportunidade de colocar ali o replay na vida dele, ele faria tudo diferente. Mas infelizmente não tem mais essa oportunidade. É um equipamento, mas na maioria das vezes são decisões que são tomadas deliberadamente e de uma maneira totalmente errada, né? Mas hoje também tem a tecnologia, ela trafega em tudo, né? Tem as câmeras, né? Tem a vigilância eletrônica, então o cara já até não consegue mais nem mentir, né? Porque tá mostrando ali onde foi a falha dele, o erro dele. Eu acho assim que a tecnologia, né? Ela não só num navio desse, mas em nossas vidas hoje ela está invadindo, né? Tá aí as IAs. Eu tenho quase certeza que parte da tecnologia do navio ele envolve IA, porque a IA ela veio realmente para ficar, modificar, melhorar, né? E trazer benefícios como também alguns prejuízos, né? Se a gente for entrar nessa conversa, a gente vai embora e vai descobrir o que realmente tem que ter na cabeça das grandes big techs, né, que querem fazer. O mundo vai se tornar todo IA. É tipo assim, esse navio, daqui a pouco você tem aí 50 robôs, cientistas com perfeição 100%, e onde vai estar esse povo todo? Provavelmente estaremos ganhando algum auxílio, né, para poder viver de verdade, porque hoje a gente vive para sobreviver, muitas vezes o excesso de trabalho e tudo mais. Então assim, a tecnologia, ela entrou na medicina, ela entrou em todas as áreas, ela entrou na educação, e isso só tende a melhorar, inclusive a capacidade tecnológica de um navio desse. Se você tem uma perfeição de bolhas feitas robóticas, através da robótica, através de IA, você tem a margem de erro quase zero. A minha opinião nisso é o seguinte, a IA ela vai chegar à perfeição, mas a IA não tem responsabilidade. A IA é o seguinte, ela se torna uma ferramenta, e sempre para uma ferramenta tem que ter um profissional que assuma a responsabilidade. Então sempre vai ter o lugar humano, a IA é ferramenta. Mas veja bem, ó, por exemplo, já tem uma empresa já atuando, eu acho que eles ainda estão atuando aí na Guiana, acredito eu, e depois eles estão indo para o Golfo do México. Eles trabalham com uma tecnologia chamada AOV, que é uma tecnologia de baixa frequência. Eles têm um navio que eu acho que ele tem 85 metros e eles têm 17 pessoas a bordo. A maioria isso, tudo automatizado. Automatizado, é verdade. Tudo automatizado. E o objetivo deles é ter 0 pessoas a bordo. Em breve você vai ter aquele monstro ali todo de aço navegando sem ninguém dentro. Não, você já tem o carro, entendeu? De motorista. Né? Daqui a pouco, isso é verdade, porque o que acontece? Essa quantidade de gente gera um custo alto. Agora, se não existe esse custo, você coloca lá um robô, uma IA, e executa tudo com perfeição, o que é que vai acontecer? Onde vai estar esse pessoal? Esse pessoal vai ter que estar fazendo alguma coisa. Ou ganhando um auxílio gordo, porque, ora, vamos imaginar assim, um exemplo que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas só para ilustrar. Se você tem hoje uma lavoura, você tem 100 pessoas colhendo tomates. Uhum. Você bota 10 robôs que vai colher 10 vezes mais tomates. Então, quer dizer, aumenta a venda, as pessoas vão ter qualidade, preço baixo, e aí? E o custo? Mínimo.
Mas isso é verdade, João. Veja bem, eu lá em Rio Grande, conversando com o nosso agente, ele me apresentou, eu acho que a colheita da uva vai ser bem em breve agora. E a gente estava conversando sobre isso e ele voltou ao tempo. Ele dizia que teve época que eles cultivavam e depois era feito tudo manual. Hoje não, hoje ele tem a máquina para fazer isso para ele. E incrível o crescimento desse produtor devido ao maquinário. Esse Ronaldo, eu aprendi hoje que eu tenho que... A minha máquina hoje trabalha de madrugada, à noite. Ele começa a trabalhar à noite, quando ao nascer do sol, eles já pararam de colher. Porque ele diz que o raio do sol e a temperatura, apesar de não ser muito alta, ela influencia no sabor do alimento. Entendeu? Então, pô, você vê a comparação. Então, hoje a gente falando de inteligência artificial, é uma coisa que no futuro ela vai dominar parte da produção humana, entendeu? Vai ser a parte mais automatizada e o ser humano vai ter pouca participação de colocar lá o hands-on, a mão na massa. Eu vejo que isso aí, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta, porque a responsabilidade jurídica tem que ser humana. Tem que ser humana, não pode ir para a máquina. Bom, veja bem. Meus amigos, você que está em casa, nós vamos marcar aqui um podcast para falar só sobre IA. Senão a gente sai do mar e aí vamos bater na IA. O assunto é muito amplo, né? O Elon Musk falou esses dias agora, que ele disse, se você está fazendo medicina, pare. Porque ele vai produzir 3 milhões de robôs no mundo com excelência 100%. Então, para que vai servir o médico? Apenas para olhar e dizer, tá tudo certo, valeu, estou indo embora. Tem a responsabilidade. Isso para começar. Só que depois, a própria IA, ela toma decisões hoje. Então ela vai ela vai demitir o médico, né, por conta própria. Mas vamos lá, voltando à tecnologia. Ao assunto aqui do petróleo. Existe um estudo chamado Pico do Petróleo. Tá? Onde seria que chegaria no pico de produção? Houve um estudo, foi feito e disse que seria 2030. Tá? Então, 2030 na produção, haveria uma queda na demanda. Mas aí eles fizeram um estudo este ano e compararam que ano passado, eles compararam, tá? Você usando combustível fóssil e você usando a energia elétrica. Sim. A venda de carro elétrico foi lá para baixo em 2025. Como houve essa queda muito grande na aquisição, o pico da produção foi para 2050. Então você vê hoje, por exemplo, a Petróleo Brasileiro, ela deve ter já projetos já com tudo alocado até 2031. Ou seja, cada vez mais investindo na busca do fóssil. Entendeu? Então, até 2031, que a gente ainda tem 5 anos, entendeu? Tem muito trabalho a acontecer, principalmente para a empresa estatal, fora as outras petrolíferas que estão presentes no Brasil há muitas décadas. Pelos teus 40 anos de experiência no setor, já navegou em mares estrangeiros, né? Conhece muito bem essa logística, que é aquilo que tu é especialista. Em que ranking está o Brasil em produção de petróleo, e se ele tem condições ainda com áreas inexploradas, né, chegar a um ranking bem próximo de um produtor mundial? Eu acho o seguinte, quando a gente fala de produção dentro do Brasil, não tem como esquecer a Petrobras, que é a maior produtora, sim. Né, e a maior especialista em perfuração ultra profundas. Então, em 2018, quando eu trabalhei num campo com uma outra tecnologia que é mais avançada que essa, porque a razão de eu ter voltado ao Brasil é que a empresa, nós trabalhávamos numa empresa pequena, que depois ela foi comprada por uma empresa grande. Essa empresa grande não era para ser vendida, mas assim para ser curto. Olha, eu não quero vender. Dá para o Marcelo um preço aí que ele não vai querer comprar. Olha o preço, compramos. Aí uma empresa grande nos comprou. Essa empresa mediana que eu trabalhar, que devia ter 600 funcionários, a gente trabalha com uma tecnologia de OBN, que é o Ocean Bottom Node. É uma outra tecnologia mais avançada do que eu estou trabalhando agora.
Só que quando essa empresa grande nos comprou a Mediana, depois que passado do tempo, ela comprou essa empresa que tem os navios. Sim. Que ela tem 10 navios. Hoje é nossa, né? Então, como eu já havia trabalhado com essa tecnologia e a chefia precisava de alguém da nossa camisa presente no Brasil, que eu vim aqui e retornei e estou trabalhando com essa tecnologia de cabo, que é uma tecnologia um pouquinho anterior dessas que eu estava trabalhando lá no Golfo do México, mas que o Brasil está acostumado com ela e daí que nós encontramos tanto petróleo. Mas voltando atrás, aí te falando, só para me te dar o exemplo, nós trabalhamos num campo na bacia de Campos, que ali a Petrobras, só numa área pequena, ela disse, isso ela falou há 6 anos atrás, e ela falou, dentro de 4 anos nós vamos produzir só nessa área aqui 600 mil barris. Entendeu? Então eu acho que hoje a produção do Brasil... 600 mil barris dia? Só numa área que não é muito grande. E a gente fica assim às vezes, né? Mas você nunca vai ter profissionais, a gente encontra muito profissionais, né? Mas o corpo técnico da Petrobras, eles são muito versáteis, eles são muito experientes. Entendeu? É gente que tem muito conhecimento. É por isso que você tem essa tecnologia da Petrobras. P36, quando afundou, faz quantos anos? 20? Ou não? Mais ou menos isso. Eu falava, os gregos, nós produzimos 80 mil barris só nessa plataforma. Eles ficaram rindo, Ronaldo, você está mentindo. Porque lá no Golfo do México, você tem milhares de plataformas lá produzindo 20 mil barris, 30 mil barris. Então a força lá é porque a produção está pulverizada, entendeu? Em águas mais rasas, mas são várias unidades. E quando você soma ali, é uma área abençoada, né? Ali de Nova Orleans, pegando uma parte do Texas, enfim, é abençoado. Mas o Brasil, quando você fala em tecnologia, que eu dizia, não, a P36, nós batemos 80 mil todo dia. Os gringos ficavam rindo para mim. Eles ficavam assim, não por respeito, né? Mas eu tocava e dizer, pô, o Ronaldo está mentindo. Mas a P36, quando afundou, e eu acredito que tem mais ou menos esse tempo aí, de 20 anos, ela produzia 80 mil barris por dia. Então, a produção da Petrobras é muito alta. E ela está indo mais além, porque tem muita tecnologia e tem dinheiro para investir. Por exemplo, Margem Equatorial, hoje, é a menina da Petrobras. A gente quer chegar até a área ali, a Petrobras quer chegar até a área de produção próximo à Guiana Francesa, né? Aí tem uma zona de interesse ali muito interessante que foi trabalhada na época, eu acho que em 2001, pela BP, eu acho, o Exxon. É uma área muito próxima a ela que deu petróleo, mas não foi um petróleo comercial, né? E hoje a Petrobras está ali, com certeza vai achar e vai beneficiar tanto o estado do Amapá, tá? Com os royalties, como o estado do Pará, Belém, que vai fazer toda essa logística. E o bloco, que são os PAMA, entre o Pará e Maranhão, com certeza também vai sair aí bons frutos e a gente vai estar produzindo petróleo aqui. E a intenção maior é utilizar uma mão de obra não totalmente, mas parte de paraenses qualificados e recebendo um melhor salário aí na área de petróleo. Que a gente especula algumas coisas, você imagina, isso faz parte de um bloco de entrevista como esse. Existe uma espionagem de outros países com tecnologia mais avançada em regiões, por exemplo, no Brasil? Olha, isso os caras não sabem, mas a gente já sabia até que ali tem muito petróleo. Existe isso? Eu acho que não existe, porque há muito tempo atrás, eu acredito que a quebra do petróleo tinha sido na época do Aureliano Beltrão, isso faz muito tempo, que a gente quebrou o monopólio, né, do petróleo. Nós abrimos, entendeu, o mercado brasileiro para as outras empresas. Para quê? Essas empresas estão trazendo tecnologia para a gente. E a gente está ali presente, a gente está vendo como eles estão atuando. Então a gente começa a filtrar as coisas boas, né? Por que é bom essas empresas que têm mais tecnologia de vocês a vir? Porque elas vão interagir com o mercado local e você começa a aprender, você começa a ver. Então é isso a importância. Eu acho que o Brasil deu um salto há muitas décadas atrás, quebrando isso, que tem países, como eu cito aqui, eu vou citar o México. O México tem uma livraria
uma biblioteca, muito grande de dados, mas por questões, eu acho, decisões que não cabe a nós, política, entendeu? Eles se retraem, né? Então, tem que ver qual é a estratégia de cada país, né? Porque eu posso ter aqui, se eu tenho dinheiro, eu posso dizer, não, eu deixo o meu recurso natural lá para quando faltar eu compro, eu importo, né? Mas o Brasil não tem esse pensamento. O Brasil produz, o Brasil exporta, né? A gente não gostaria de entrar nessa pauta, mas eles batem muito, nós não temos refinaria, foi vendida, a refinaria foi vendida, mas não deixou de produzir. O que falta é mais refinarias, certo? Ela passou de uma mão a outra, ela não está fechada, ela continua a produção. O que nós precisamos é de mais refinaria e que toque a refinaria, que a refinaria apareça para a gente beneficiar e não ter que importar tanto óleo diesel rodoviário como a gente faz. Precisaria ainda de muito mais refinaria. Ou seja, hoje o Brasil não se autossustenta, né? Não, na parte de refinaria não, né? A gente tem que mandar o petróleo bruto para lá para depois comprar, no caso ali, porque o que o hidrocarboneto tira? Nós temos 53 derivadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu achei muito interessante. A época era o presidente Lula, que eu acho que ele estava na época do pré-sal, e eu lembro que quando ele anunciou, ele colocou numa parede de vidro transparente a mão dele e o petróleo escorreu. O petróleo escorreu rápido. Não, né? presta. Não, o petróleo, quando ele mais fino for, mais os derivados você vai retirar. Você vai ganhar também, Sali, no transporte dele. Ele agrega mais valores, porque não é um petróleo pesado. Então você tira ele, você tira os 53 derivados, entendeu? E uma produção ali que muita gente desconfiava. Tá? É por isso que eu chego e digo, os caras da Petrobras, você tem que chegar e tirar o chapéu para eles, porque são muito competentes. Todo mundo não acreditava e eles disseram por quê? Ficou muita gente curioso e com medo de saber como esse petróleo de tão longe chegaria sem ter um problema ambiental. Né? Porque Petrobras... Tão fundo, no caso, né? Estão muito fundo. Né? Então é aquilo que eu digo. O que é? Então não é 5 mil metros, é bem mais que É bem mais. É bem mais, né, Salim? Porque você tem que ter o MSL, né? O nível do mar, desculpa, até o fundo do mar. Ali você tem uma distância. E depois você tem até chegar onde você está retirando da reserva o óleo bruto, né? Então esse óleo bruto, ele vai viajar. Né? E ele está viajando. Aqui temperatura, qual a pressão que eu vou chegar lá em cima? Eu sei que eles começaram com 2 polegadas até chegar, eles foram abrindo aos poucos, entendeu? Por isso que demorou a produção, eles estavam aprendendo, né? Acredito eu. Então eles foram abrindo aquele poço aos pouquinhos e testando, né? Sabendo como eles poderiam controlar tudo isso através do BOP para não ter um vazamento de gás ou de óleo, né? Que a Petrobras não tem esse histórico, né? Eu lembro que muito tempo atrás, na época era o Sérgio Gabriel, ele deu uma entrevista no Roda Viva, uma pessoa insistiu e disse, mas houve derramamento? Ele disse, houve, mas nós derramamos 60 litros de petróleo bruto, porque nós estancamos o vazamento. Quer dizer, é uma resposta muito rápida. Torna-se aí uma questão de segurança. É mínimo. Desculpa, não é 60 cúbicos, foram 60 litros. 60 litros? 60 litros, não foram 60 cúbicos, que seria 60 mil litros. Desculpa, pessoal, 60 litros, caiu uma gotinha. E eles foram lá e estancaram o vazamento. Ou seja, resposta rápida. Entendeu? A Petrobras, ela prima pela segurança, como toda empresa hoje de petróleo prima. Então, é uma empresa que é um exemplo para todas as outras. Por isso que tem esse sucesso. Você vê que a Petrobras é cada vez mais uma alta produção em águas ultra profundas. Espero que cada vez mais as ações elevem para o nosso país, que é uma coisa boa, que é conhecida. A Petrobras, quando você fala que recupere rápido. Exato, se recupera. Ela é uma máquina de fazer fundos, entendeu? Então se recupera rápido. E é um exemplo para o mundo inteiro. Todo mundo conhece a Petrobras. Eu acho que os texanos têm um ditado, né? O melhor negócio do mundo é
É um poço de petróleo bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um poço de petróleo mal administrado. Né? Então, sempre ele não vai dar... Você já viu alguma petrolífera dar prejuízo? Só na mão do Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ela pode até parecer idiota, mas ela é uma pergunta. O mundo viveria sem o petróleo hoje? Hoje, nesse momento, eu acredito que não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, quando a gente falou tanto do combustível fóssil, tá, como os carros elétricos. Por exemplo, a Noruega, que é um país muito avançado, né? O norueguês é muito inteligente, né? Tem várias empresas fortes, com muito dinheiro. Então, muitos deles me reclamavam que eles iam fazer viagem e não tinha condições de recarregar o carro. Tá? Então, veja bem que você ainda tem esse detalhe. E foi feito um estudo na Califórnia que se trocasse toda, entendeu, os carros elétricos pelos de fósseis, a energia que seria consumida faltaria para gerar para os outros casos, para casa, para a empresa. Então a gente tem isso. E como ele tocou isso aqui, vive sem, como eu disse, o pico seria em 2030, mas não está comprovado que será em 2030, será em 2050. Mas a gente já viu anunciando que dentro de 50 anos, isso há 20 anos atrás, o petróleo morreria, não teria mais. Eu escuto desde 1980. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Golfo do México, quando você faz uma troca de turma, que eu uso um 92, lá, que eu vou levar muita gente, 18 pessoas. Ele vai fazer, eu vou estar um pouquinho longe, mas está ao alcance do helicóptero. O helicóptero faz a minha troca de turma. Hoje, ele já para em uma plataforma que não produz mais, mas ela serve como retancagem de helicóptero. Lá está uma bomba, o copiloto desce lá e abastece. Entendeu? Através lá do odômetro, lá mede, assina, não sei como é esse controle dele, mas ele abastece lá no meio e depois vem para a base. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu acho que a partir do momento que a gente explorar toda essa área onde a gente tem alcance de helicóptero, vai chegar um momento onde eles vão construir uma base de reabastecimento no meio do mar. Certo, já entendi. Para ir mais longe. Como se fosse um posto de gasolina. Exato, então a gente está trabalhando ainda em águas que estão próximas da gente. Mas vai ter um tempo de dizer, não, nós já exploramos aqui, mas nós vamos mais além. Mas aí, como é que a gente vai trocar o nosso pessoal? Como é que nós vamos mandar equipamento? Aí onde entra aquela palavrinha, a logística. Né? Exato. E aí que não, vamos colocar um tanque lá. Postos de combustível exato, no meio do mar. Entendeu? Então, tudo isso daí vai ter, eu acredito que... No meio do oceano. Vai levar muitas décadas ainda para faltar, né, o petróleo. A gente ainda está... Onde você olhar aqui, você tem um derivado de petróleo. Não, é isso que eu ia perguntar, né? A quantidade de derivado de petróleo hoje acaba tornando essa palavra um pouco inviável no momento. Exatamente. Né? Mas um crescimento escalonado e com muita paciência, um dia quem sabe, né? Porque é maravilhoso falar sobre esse assunto, né? Eu fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais, né? Cada vez que sentasse na minha frente alguém com tanto conhecimento em áreas diversas, não só na parte da engenharia marítima, esse negócio todo da exploração do petróleo, mas na medicina, na tecnologia. É porque a gente acaba se tornando um veículo, né? Que na verdade essa é a proposta, né? A gente levar o entretenimento, levar o estilo, né? O estilo do Pará, levar moda e levar também conhecimento. E muita gente abastece seu carro e não tem noção como é que aquilo chegou ali no posto para ele. Ele acha que aquilo caiu feito uma luva, ele não tem noção da logística, da dificuldade, do custo operacional e das pessoas envolvidas, né? Pessoas como você, com conhecimento vasto, né? Experiência de 40 anos, muito importante, pelo menos para mim, como um entrevistador, um apresentador, um comunicador, porque eu aprendo muito mais. Né? Então, foi uma honra entrevistá-lo. Né? Eu quero deixar aqui agora o canal aberto para você. O que é que você quer falar que a gente não conseguiu entender aqui? Então, vamos lá. Eu amplitude de perguntar. Então, né? Então, tem muita... É assim, às vezes fica um pouquinho difícil para a gente que está no métier falar algumas coisas, porque quando a gente fala,
A gente está ali subentendendo, pô, ele está entendendo o que eu estou falando, mas às vezes não. Pô, e você acaba esquecendo, pô, o cara não tem conhecimento. É por isso que a gente está aqui. Então, eu acho assim, eu vou só dar um exemplo para vocês, como a gente atua no momento que a gente faz uma troca de turma, né? Que a gente termina ali, né? E que a gente interage com todas as embarcações, principalmente as embarcações menores, que tem uma tripulação brasileira, e a gente está muito preocupado com a segurança de cada um, né? E que a nossa preocupação é aquela, é devolver ele para a família dele da mesma maneira que ele chegou a bordo, é da mesma maneira que a gente quer devolver para a família, né? Porque a família lá, quando ele sai, a família lá está chorando de saudade, né? Mas a gente não quer que ela receba com choro de tristeza, por exemplo, como foi o exemplo desse rapaz que perdeu a falange. Então, quando você vê ali, está todo mundo alegre, entendeu? Não tem como, é do comandante ao mais simples marinheiro, está todo mundo alegre. Quando eles batem ali, que eles vão já para o aeroporto, que ainda não terminou a jornada dele, termina quando chega em casa, mas é aquilo ali que dá ali o prazer, né, de você ter feito um trabalho bem feito, né? Porque se resume tudo isso daí. A logística se resume quando você devolve eles para o país dele, para a família dele. Mas assim, além disso, eu acho que eu gostaria um dia de ver numa plataforma trabalhando aquelas pessoas que você viu e diz, porra, aquele cara era paraense, ele entrou lá num curso de guindaste e agora ele está subindo no helicóptero para ir lá guindastar o rebocador que está chegando lá, né? Então é isso que a gente conversa com muita gente e a gente tem que ter esse interesse e dizer, pô, por que o governo não se mexe para treinar esse pessoal, para que eles possam aprender inglês, estejam capacitados, sejam certificados e principalmente saber o que estão fazendo quando chegar numa plataforma. Desculpa, pessoal. Então, está preparado para ganhar o salário do petróleo. Exatamente, né? O que é muito alto. Então ali, a empresa paga bem para aqueles que são qualificados e têm o conhecimento. A empresa não quer que ninguém chegue de desconhecimento. Ou você imagina uma pessoa que vai trabalhar lá, que tem um cargo menor, mas que ele não domine um pouco da língua inglesa, porque isso pode ser um risco. Você imagina eu dar um comando para você entender uma outra coisa e faz uma coisa toda errada e de repente dispara um alarme ou você tem um derramamento de óleo hidráulico na borda do navio ou qualquer uma outra coisa mais séria. Então a língua, ela pode ser um essencial. Risco. Então é isso. Eu acho que eu teria o maior prazer de ver, por exemplo, os locais trabalhando dentro de uma empresa dessa. Porque, gente, outro dia uma pessoa me falou e disse, nossa, você já pensou quantas pessoas no mundo tem no seu cargo e de lá da tua região, entendeu? Eu digo, porra, eu sou lá do Amazonas, sou lá da Amazônia, porra, eu sou caboclo, de lá comedor de farinha, os caras ficam olhando e eles não sabem nem o que é isso, né? Mas de, porra, o cara é da Amazônia, eu não conheço ninguém de lá, porra, eu nem conheço esse local, entendeu? Então eu acho que isso daí que traz a satisfação pra gente, né? E assim, é um vício, a gente é viciado em trabalho, a gente começa pensar que vai deixar essa coisa com 3, 4, 5 anos, mas se você tiver paixão e você gosta do que está fazendo, é muito difícil de parar, porque é um prazer que você sente a cada operação que você faz com sucesso, né? O que eu posso falar que naquela época a gente era muito bem tratado, né? Eu sei que até hoje quem trabalha no petróleo é muito bem cuidado, a alimentação é de melhor padrão possível. Assistência psicológica, tudo tem lá. Tudo é uma tem, cidade. Se você entrar no ginásio de esporte, eu estou falando de ginásio de esporte porque tem um ginásio de esporte dentro do navio. Só não dá para você jogar vôlei por causa do deck. Mas você joga futebol de salão, dá para jogar basquete, dá para jogar hóquei. E daí o equipamento de treino é o mais moderno possível. Daí você vai lá, não quero, vou cantar. Você tem a bateria, você tem, ou seja, ele te dá tudo para você tentar ficar conforto, né, em casa. Mas você lembra que sempre você vai estar num espaço limitado, né? Você trabalha 12 horas,
depois você fica ali 2, 3, 4 horas, depois você tem que dormir para voltar para o mesmo posto, né? Não é como a gente que está aqui em terra, a gente termina ali, vai no lugar aqui, não. Eles são... Pior do que isso são a estação espacial, né? Exatamente, é isso que eu digo. Então, eles sabem disso, que eu tenho todo o meu respeito por eles. Sempre digo para eles, cada dia que passa é um dia que eu ponho o meu jantar, o meu almoço na mesa. Então, sempre tive esse respeito por eles e eles sempre tiveram essa confiança por mim. Sempre disseram, a gente confia muito em você. Então, assim, é legal quando você põe uma palavra e todo mundo está com você. Não, nós vamos acompanhar o que você disser. Isso é bom. Então, essa confiança foi construída durante todo esse tempo. E a gente fica feliz por isso. Isso acaba sendo um combustível para você continuar, né? Exatamente. Esse trabalho com muito amor, com muita fé, perseverança e acreditando que amanhã vai ser um dia onde se vai achar mais petróleo, então, que você vai devolver os caras com muito mais saúde, assim como ele foi entregue pela família. Isso é fantástico. Eu entendo esse sentimento, né, de um gestor, de um especialista em logística. Então, a logística está de parabéns, né? Você representando a região norte, você acabou de dizer, né? Exato. O seu sonho é ver mais paraenses lá, né? Mais brasileiros compondo o mundo todo nesses 5 navios aí. Seria legal se cada navio Deus tivesse 50, 100 paraenses. Exato. Mas você é o primeiro, né? O primeiro de vários já estão, mas você foi o que começou. Já tem 40 anos de experiência, então, mais uma vez eu vou reiterar o que eu falei. Perfeito. Tem que conhecer um pouco mais e te conhecer também, né? Porque afinal de contas é muito importante. Eu sempre digo que onde há um ser humano, né, há uma evolução, há um ensinamento e há uma produção. Tudo Perfeito. isso com o quê? Logística. Vamos lá então, pessoal. Então é isso aí, só agradecer vocês, agradecer ao pessoal que vai nos ver, né? E se tiver alguma dúvida, entrar em contato com a gente, tem o Sali, tem o Marcelo, entendeu? Tem o Wagner ali, né, que está ali no back nosso, né, que ninguém está vendo, mas é Wagner importante. Também é da casa há mais de 30 anos. Mas, gente, iniciamos com seriedade, finalizamos com sorriso, mas o que foi falado aqui foi muito sério e foi de um grande conhecimento para você que não conhecia como funciona essa logística. Aprender um pouquinho, não dá para aprender tudo, né? E o Estilo Pará fica por aqui. Até a próxima entrevista falando de algum assunto que com certeza vai interessar você. Um grande abraço.